Senhora Presidente, senhores e senhoras senadores, subo a essa tribuna para me pronunciar sobre a reativação da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, a SUDECO, que tive a honra de relatar aqui nas comissões de Desenvolvimento Regional e Turismo, de Assuntos Econômicos e de Constituição, Justiça e Cidadania. A recriação da superintendência é uma aspiração antiga de todos os habitantes da região Centro-Oeste. Voltamos a contar, finalmente, com um organismo que é exemplo da SUDAM e da SUDENE, tem o potencial de promover o desenvolvimento do Centro-Oeste, priorizando os setores e as localidades mais problemáticas e articulando o investimento dos recursos públicos e privados voltados para as prioridades e potencialidades da nossa região. Após todos esses anos, todos os nossos esforços para a recriação da SUDECO e pela garantia de fundos orçamentários que possibilitasse o seu ressurgimento, somos surpreendidos por um decreto que cria uma SUDECO estruturalmente deficiente e operacionalmente limitada. Uma SUDECO que não conta com uma fonte apropriada de recursos para exercer o seu papel de indutor do desenvolvimento sustentável do Centro-Oeste. Uma SUDECO que, em sua forma atual, não passa de uma fonte adicional de despesas para o poder público, exatamente o contrário do que concebemos para o órgão quando trabalhamos no projeto que possibilitou sua reativação. Após conversar com senadores do Centro-Oeste, com os deputados, com os governadores, com secretários de Planejamento e da Fazenda, com técnicos especialistas na região, negociei a exaustão com equipes do governo. Fizemos reuniões com o Ministério da Fazenda, Ministério da Integração Nacional, com a Casa Civil, com os bancos Central e do Brasil e formatamos um projeto que veio ao encontro das reais necessidades da região. Somente após ter fechado o texto com os Ministérios da Fazenda e da Integração Nacional, o texto foi à apreciação da Casa Civil. Ressalto um aspecto a respeito do qual fomos especialmente cuidadosos. Fizemos questão de prover a SUDECO com fontes de recursos que desse a essa superintendência a capacidade de ser algo mais do que uma mera mesa de reuniões, onde outras entidades públicas e privadas negociariam seus investimentos na região. O caminho para tal objetivo sempre foi bastante claro: a vinculação à SUDECO de um banco de investimento ou agência de fomento que seria responsável pela gestão dos recursos a serem aplicados pela superintendência, recursos esses provenientes, por sua vez, dos fundos específicos destinados ao desenvolvimento da região Centro-Oeste. Tal instituição é o Banco de Desenvolvimento do Centro-Oeste, o BDCO, criado pela Constituinte, no ato das disposições transitórias, em seu artigo 35, parágrafo 11. Pois bem, senhora Presidente, tudo está perfeitamente claro no papel. Foi dessa forma e com essas questões em mente que aprovamos o projeto que reativou a SUDECO e estivemos aguardando sua efetiva criação desde que o ex-presidente Lula sancionou a Lei Complementar número 129, de 8 de janeiro de 2009. Entretanto, a SUDECO ressurge fraca, com estrutura minguada, com poucos recursos à sua disposição e sem a menor condição de corresponder às expectativas que vínhamos alimentando em relação à sua atuação. Enquanto a SUDAM e a SUDENE contam com seus bancos congêneres, no decreto que cria a SUDECO, a palavra banco ou agência de fomento sequer é mencionada.
Os 4,6 bilhões que hoje estão disponíveis no FCO para aplicação em 2011, portanto, estão, na prática, fora da coordenação e supervisão da SUDECO. Da mesma forma, os 13,2 bilhões que compõem o patrimônio líquido do FCO estão sendo mantidos no Banco do Brasil, isolados da ação da nova SUDECO. O projeto de lei que autoriza a criação do BDCO está na Casa Civil há mais de um ano. Tomei a iniciativa de elaborar um projeto de lei semelhante para acelerar o processo de discussão que foi pactuado com o governo. Ele se encontra na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados. Em fevereiro deste ano, tive uma audiência com o senhor Marcelo Dourado, secretário nacional de Desenvolvimento do Centro-Oeste, no Ministério da Integração Nacional. Saí dessa reunião extremamente otimista em relação à implantação da SUDECO e principalmente em relação à implantação do BDCO, tendo em vista que, no meu entendimento, ambas as instituições são imprescindíveis e não tem razão de existir uma sem a outra. O FDCO foi criado pela mesma lei que criou a SUDECO, sua gestão pela superintendência ainda carece de regulamento, o qual, por sua vez, provavelmente só será elaborado quando a SUDECO contar com um banco para gerir os recursos do fundo. Assim, há pouco a comemorar com o advento do Decreto 7.471, de 4 de maio deste ano, que aprova a estrutura da SUDECO. Criam-se cargos, estabelece-se competência, mas ficou faltando o mais importante, o instrumento pela qual a SUDECO criaram-se cargos, estabeleceram-se competências, estabeleceram-se competências, mas ficou faltando o mais importante, o instrumento pela qual a SUDECO garantirá a efetivação de planos de desenvolvimento do Centro-Oeste que a superintendência tem a atribuição de elaborar. O renascimento da SUDECO, portanto, trouxe consigo uma nova série de desafios que os parlamentares e o povo do Centro-Oeste deverão enfrentar nos próximos meses. Precisamos tirar o BDCO do papel. Precisamos tirar o Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste do papel. Precisamos reforçar a estrutura organizacional da SUDECO, que está aquém das atribuições da entidade. Apenas com a superação de todos esses desafios, senhoras e senhores senadores, é que poderemos comemorar o ressurgimento da SUDECO. O nosso trabalho não terminou aí. É preciso sensibilizar o governo para que possamos ter um instrumento que vá alavancar o nosso desenvolvimento e a nossa integração. Era o que tinha a dizer, senhor presidente.